como qualquer aniversário, irmãos. Ele pode usar a gente em qualquer lugar, no trabalho, na escola. Basta nós estarmos, né, em comunhão com Ele, né, atento à voz dEle, atento àquilo que Ele quer dizer, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi a bispa falando aqui de usar as redes sociais para espalhar a palavra, irmãos. E aí já vou aproveitar para falar algo para a igreja, irmãos. Eu vejo os crentes muito preocupados. As redes sociais, isso e aquilo. O Threads lá que tem o sinal do 666. Pode ter, pode não ter, mas isso não é marca da besta, tá, irmãos? A marca da besta ela é intelectual e ela é comportamental, irmãos. É a Babilônia virtual, irmãos. Tu pode ser luz dentro do Threads, tu pode ser luz dentro do TikTok, tu pode ser luz dentro do Facebook, tu pode ser luz dentro do YouTube, assim como tu pode ser treva, né? Vai depender de como que a gente vai usar este meio, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É as Babilônias virtuais, irmãos. Se a gente quiser ser treva neste mundo, a gente vai ser também. Na rede social tem trevas, tem, mas se tu da chocarrice, se tu quiser estar lá pregando a palavra, tu vai ser luz naquele lugar. Amém? Glórias a Deus. São as Babilônias virtuais, irmãos. Só saiu do plano físico aqui e foi para o plano virtual, irmãos. O que vai ditar é o nosso comportamento neste lugar, né? Tem crente que é crente aqui pessoalmente, mas vai para a rede social, é só Jesus, irmão, né? A bispa já viu pastora para instrumental nas redes sociais, irmãos. Entendeu? É nós que vamos ditar como vai ser, irmãos. É algo intelectual e algo comportamental. Eu não tenho thread e nem vou ter, porque eles pegam os dados da gente. Eu não quero que eles peguem meus dados pessoais, só por isso, entendeu? Né? Uma coisa de segurança. Ainda mais eu que trabalho nessa área, né? Como é que eu vou cair num negócio desse, né? Seria algo meio contraditório. Nas empresas eu trabalho para que não acontecesse com eles, aí eu vou entregar meus dados assim. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São as Babilônias virtuais, irmãos, né? São as ferramentas, né, que o sistema tem, né, para desviar o crente, irmãos. Eu tenho a página da igreja no Instagram, irmãos. Pasmem o que eu vou dizer. A página da igreja, tu segue outras páginas, né, que se dizem cristão. Eu sou seguidor de uma página chamada Estilo Cristão já há um tempão. Aí esse dia apareceu uma story dessa página Estilo Cristão. Tinha uma mulher de biquíni no stories. Está entendendo? Já não me serve mais para seguir, né? Entendeu? Então é a gente, né, que vai ditar, irmãos, o nosso comportamento, o nosso pensamento. É nós que vamos, né, ditar. A gente não pode ser conduzido, perdão, a gente não pode ser conduzido, né, para o que querem nos levar, né? A gente tem que ter a nossa mente renovada, como Paulo diz, a tal da metanoia, né? E seguir. E alcança muita gente, irmãos, em nome. Abra a tua Bíblia, no livro de Romanos. Uma palavra de ensinamento para nós, uma palavra simples, mas que vai ser de grande valia para o nosso arsenal aí, né, nessa terra, né, irmãos? Porque como o irmão aqui falou, usado por Deus, nós estamos nessa terra, irmãos. Nós estamos sujeitos às coisas, estamos sujeitos a intempéries, estamos sujeitos a dificuldade, estamos sujeitos a tentações, estamos sujeitos a coisas tristes, né? Estamos sujeitos, amém? Romanos 7, vamos ler ali a partir do verso 14, aleluia. Amém. Amém. Todo mundo achou? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir,
Porquanto que quero, isso não pratico, entretanto que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem, o que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Até aí, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, eu careço de Ti, Pai, eu careço da Tua presença, eu careço da Tua condução, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, conduz, Pai, esse ensinamento, conduz, Pai, essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmão. Fica na intercessão aí que Deus me dê graça, porque eu estou bem muito da garganta. Então nós vamos conversar sobre a palavra, amém? Glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele diz, né, que o bem que ele gostaria de fazer, que ele tem inclusive no coração dele fazer, né, esse ele não faz, mas o mal, né, aquilo que ele tem no pensamento dele de não fazer, ele acaba fazendo. O que Paulo está nos mostrando, irmãos, aí? Que todo ser humano, nós temos um corpo carnal ainda, né? O próprio Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Paulo está nos dizendo aí, irmãos? Que nós estamos suscetíveis. Suscetível ao quê? Suscetível aos nossos desejos, suscetível às nossas concupiscências, suscetível aos nossos impulsos, né? Suscetível às nossas vontades, aleluia, suscetível às nossas fraquezas. O que Paulo está dizendo aí, bispo? Que eu posso pecar? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos suscetíveis a isso. Pode acontecer conosco, nós somos suscetíveis a errar, nós somos suscetíveis a nos levarmos, aleluia, né, pelos nossos impulsos, pelos nossos olhos, né, pelo aquilo que escutamos, pelo aquilo que vemos, aleluia, nós somos suscetíveis, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, a acabarmos sendo conduzidos pelo meio ao qual estamos inseridos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Tem até aquelas brincadeirinhas nas redes sociais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do crente numa festa mundana, e o pezinho está ali, ó, querendo ir para o forró, aleluia, tem essas brincadeirinhas, mas é disso que Paulo está dizendo, irmãos. A gente é suscetível, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre isso, irmãos, nesta noite, aleluia, trazer um ensinamento para a igreja, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas limitações, sobre o nosso temperamento, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E para isso, glórias a Deus, eu quero usar a vida de alguns homens, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, grandes homens de Deus, aleluia, para que nós venhamos estar aprendendo sobre isso que Paulo falou. O Senhor me trouxe a vida de Davi. Davi desde pequeno, aleluia, um menino obediente, aleluia, um menino trabalhador, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um menino corajoso, aleluia, um menino de fé, um menino que agia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo Davi, ele vencer
no meio da sua família, aleluia, no meio dos seus irmãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu vejo Davi mesmo após, ele era um anônimo, eu vejo Davi vencer no anonimato, aleluia, como ele mesmo expõe depois, aleluia, que venceu o leão, venceu a ursa, aleluia, anonimamente, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo Davi vencer em público, sem que isso lisonjeasse, aleluia, após ele ter derrotado o gigante Golias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo Davi um menino destemido, porque tem que ser muito destemido, irmãos, para te ver um gigante, às vezes a gente lê essa passagem, a gente não consegue imaginar as proporções. Guerreiros, irmãos, exército, homens que estavam acostumados a batalhar, irmãos, não eram pessoas comuns ali, eram homens que estavam acostumados na batalha, acostumados a morrer em batalha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses homens temeram a esse gigante, irmãos. Então por aí eu vejo o quanto Davi era destemido, aleluia. E aí você pode imaginar, Davi não tinha medo de nada, Davi não tinha medo de aleluia, o Davi tinha um autocontrole, aleluia, de conseguir conviver ali no meio dos seus irmãos, mesmo sendo caçoado muitas vezes, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Davi, ele conseguiu controlar, aleluia, a sua soberba, controlar o seu ser, aleluia, porque Davi mesmo, após ter sido ungido rei, aleluia, o que ele foi fazer? Foi fazer o que ele já fazia, continuar cuidando das outras. Davi, se ele não conseguisse controlar, aleluia, a pessoa dele, ele podia começar a se achar, podia querer começar a ir lá reivindicar o reino, reivindicar o trono, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele conseguiu se controlar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Davi, ele perdeu só para uma coisa: Golias não conseguiu matar Davi, o urso não conseguiu derrubar o Davi, o leão não conseguiu derrotar Davi, a família não conseguiu derrotar Davi, Saul não conseguiu derrotar Davi, Filisteu não conseguiu derrotar Davi, ninguém conseguia derrotar Davi. Só quem conseguiu derrotar Davi foi ele mesmo. A Batseba não derrotou Davi. Quem derrotou Davi foi ele mesmo. Quando ele deu lugar ao seu desejo, não teve controle dos seus olhos, não teve controle da sua vontade. Naquele momento eu imagino que ele ficou tão vislumbrado com que ele viu, que ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu a responsabilidade dele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porque quando acontecesse um caso assim, irmãos, a quem que recorreria para pedir ajuda? Ao rei. Para quem que Batseba podia pedir ajuda? Para ninguém. Então um homem, irmãos, um guerreiro, um homem que é chamado segundo o coração de Deus, ele foi derrotado por ele mesmo. Eu poderia imaginar Davi falando o que Paulo falou: o que eu queria fazer eu não fiz, mas o que eu não queria, isso eu fiz. E aí o Senhor, ele me trazia a vida de José. José também passou por muitas coisas. José teve problemas familiares, teve problemas com seus irmãos. Isso não derrubou José. José
foi mandado para longe da família, isso também não derrubou José. José teve uma mulher dando em cima dele, foi injustiçado, isso também não derrubou José. José foi preso, isso também não derrubou José. Mas qual a diferença? Duas situações parecidas, um homem e uma mulher. Davi não venceu e José venceu. Por que Davi não venceu e José venceu? Porque José, irmãos, ele estava, digamos assim, armado, ele estava preparado, ele estava vigilante, como nós. Tu sabe o que é pecado e o que não é pecado, né? A gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Se a gente sair vigilante com aquilo no nosso coração, aquilo na nossa cabeça, aquilo no nosso pensamento, aleluia, é mais difícil da gente cair, né? É verdade. Só que agora, quando não é o pecado que nos procura, é nós que procuramos o pecado, as tuas defesas já estão. Davi não tinha defesa nenhuma. Não foi o pecado que procurou ele, foi ele que procurou o pecado. E quando tu procurou o pecado, tu já não tem defesa nenhuma contra ele. Se eu sair daqui e quiser procurar o pecado, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, já está no meu coração, já está na minha mente, aleluia, que eu vou fazer, eu vou executar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a defesa que tu tem contra isso? José, apesar de ter sido pego de surpresa, ele estava vigilante. Davi não, ele procurou, ele pegou e abriu a porta e disse: vem, parceiro. Quem é que está entendendo? Glória a Deus. Ele procurou o pecado e isso tirou todas as defesas dele. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O ataque do inimigo, irmãos, ele começa na nossa mente. Se ele ganhar a tua mente, ele vai tirar todas as tuas defesas. Como é que o inimigo ataca a mente do crente hoje em dia, irmão? Com palavrinhas simples, o tal do nada a ver. Que mais que hoje em dia nada a ver? Isso é pecado? Nada a ver. Ah, não pode isso? Nada a ver. Ah, para de ser fanático. É assim que o inimigo tira as defesas do crente hoje em dia. Porque quando ele ganha aqui, tu não tem mais defesa, irmãos. Nem a palavra consegue te defender mais a partir do momento que o inimigo ganha aqui. Hoje é o festival do nada a ver. Ah, não pode isso, a Bíblia diz isso. Nada a ver. O povo pode dizer, isso é uma coisa antiga. A sociedade se modernizou, tem que atualizar a Bíblia. Essas são as armas do diabo, irmãos. Coisas bem simples, e é assim que ele cauteriza a nossa mente. Será que Davi não sabia que ele não poderia adulterar com Batseba, mesmo ele sendo rei? O rei não tinha o direito de pegar uma mulher casada antes do marido morrer. O rei, por ser rei, não tinha o direito de ir lá e pegar para ele. Para cobrir o pecado dele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porque a partir do momento, irmãos, que ele se vislumbrou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo entrou na mente dele, entrou no coração dele, aleluia, ele não enxergava mais nada na frente dele. Talvez a única coisa que ele via era o poder que ele tinha. E realmente, homem nenhum poderia fazer nada contra ele. Só que tinha um maior.
Tinha um maior que tinha sido que tinha botado ele onde ele estava, inclusive. Tinha um maior que tinha confiado o povo de Israel a ele. Tinha um maior que tinha dado o povo para ele cuidar e zelar com justiça. E ele agiu com injustiça. Injustiça. É na mente, irmãos. Eu já preguei sobre isso, irmãos. Eu acredito que a batalha de Jesus foi na mente, irmãos. A bispa já pregou sobre isso também, né? Eu acredito que aquela batalha de Jesus no deserto foi aqui. Eu acredito nisso. Tudo acontece aqui na mente. Imagina se o inimigo tivesse ganhado a mente de Jesus, né? Jesus teria falhado com Deus. Teria feito a vontade do inimigo. Então, irmãos, o crente, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Jesus nos livra de muitas coisas, nos livra, mas Jesus vai nos livrar de coisas que a gente caiu por acidente, por falha, porque tomou uma decisão errada. Mas aquilo que a gente procura, Deus não vai violar o livre-arbítrio. Se eu escolher fazer aquilo, Jesus vai deixar eu fazer, e eu vou arcar com as consequências. Às vezes a gente acha que Jesus bota nós dentro de um vidrinho e não deixa acontecer nada, irmãos. Se nós fazermos escolhas erradas, vão ter consequências trágicas para nós. Davi se arrependeu verdadeiramente, ele foi perdoado, mas teve consequências trágicas na vida dele, na família dele, no meio dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus ele não vai interferir na nossa decisão, irmãos. Que nem eu vejo às vezes pessoas dizer: a pessoa resolveu abandonar a igreja, aleluia, ir para o mundo, Deus vai trazer a pau. Isso não é bíblico, irmãos. Deus vai trazer na marra. Isso não é bíblico, irmãos. Eu não vejo Deus trazer ninguém à força para a igreja, irmãos. Não vejo isso, Deus trazer ninguém à força para a igreja. Eu não vejo Deus trazer ninguém à força para seguir Ele, aleluia. Eu não vejo Deus obrigar ninguém a amar Ele, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora eu vejo Deus sim dar várias oportunidades para essa pessoa, tocar nessa pessoa, usar pessoas para falar com essa pessoa, usar pessoas para tentar dar uma direção para essa pessoa. E ainda assim, se a pessoa não quiser, ela não vai. E Deus não vai quebrar a pessoa, irmãos, e trazer toda quebrada para a igreja, irmão. Se a pessoa se quebrar aí na rua, vai ser pelas escolhas dela mesmo que ela vai se quebrar. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro, irmão. Foi o que aconteceu com Davi, ele caiu no adultério, cometeu um homicídio. Às vezes a gente faz uma coisa e aí começa aquela bola de neve, cada vez a gente se suja mais, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é uma escolha. É uma escolha. Quantas promessas no nosso tempo de caminhada, e aqui já vimos aqui, de Deus prometer que o filho vai estar na igreja, que isso e que aquilo, e Deus está tocando, e Deus está usando, e a pessoa já vem aqui na igreja, o profeta entregou, aleluia, mas a pessoa não quer, irmãos. A pessoa não quer seguir Jesus, irmãos. Está contendendo com Deus e vai continuar, entendeu? Quem é que está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Deus, irmãos, Ele não pode ir contra a essência dele, irmãos. Deus não pode violar o que Ele mesmo nos ensina. Deus não pode violar o livre-arbítrio. Deus, Ele nos deu o direito de escolha. Se fosse assim, Deus não teria deixado Eva não comer a maçã. Verdade. Quando Eva fosse pegar essa maçã, Deus ia lá e dava um tapa na mão dela. Mas ela tinha o livre-arbítrio, né? Mas Deus fez o quê? Deus orientou, né, irmão Milton? Ó,
pode pegar tudo aqui, mas aqui tu não mexe. Só que ela escolheu mexer, ela deixou-se seduzir, aleluia. E eu não vejo Deus indo lá interferir quando ela pegou a maçã e comeu. Deus não podia fazer isso? Ele tem poder para isso, mas ele não pode passar por cima da essência dele. Ele não pode passar por cima da essência dele. Um dos nossos maiores inimigos foi, um dos nossos maiores deslizes foi a liberdade que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, irmãos, Deus não deixava nós fazer nada de errado. Mas aí também não teria graça, seria um seguir forçado, seria um amor forçado, seria um amor obrigado. E Deus, Ele quer um amor verdadeiro, um amor genuíno. Eu faço as coisas para Deus porque eu amo Deus. O irmão Milton, ele está lá na rádio, lá no frio, porque ele ama Deus, aleluia. Eu estou aqui na igreja agora, essa noite fria, porque eu amo Deus. Bispo, Deus te obriga a vir? Não, tenho livre-arbítrio. Se eu não quiser vir, eu vou ficar em casa, irmão. Deus não vai mandar um anjo lá me trazer a pontapé, pode ter certeza que não. Bispo, vai ter consequências? Claro que vai. Bispo, Deus vai te punir? Quando a gente não está, irmãos, com a presença de Deus na nossa vida, a gente só faz escolhas erradas. E aí vai gerar consequências muito fortes na nossa vida. Vai gerar consequências, sim, com certeza. Te afasta de Deus para te ver. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas vão sair da igreja e a pessoa vai ficar naquele... Depende, irmãos. A maioria das pessoas que tem lutas físicas são lutas que tu já trouxe para a igreja e tu já tinha, irmãos. O maior problema que a gente vai ter quando sair é espiritual. Ah, tu te libertou de tal coisa. Como a gente já viu o caso, o que vai acontecer? Vai voltar tudo para ti. Mas às vezes a pessoa sai da igreja, está num bom emprego, tem uma boa casa, a vida está uma bênção, mas aí tu olha e não vê o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. O nosso maior inimigo, irmãos, é nós mesmos. Paulo diz, essa carne aqui que a gente ainda tem. Essa nossa carne aqui, irmãos, ela quer fazer coisa errada, irmãos. Essa nossa carne aqui, ela se arrepia por qualquer coisinha se a gente deixar. Os nossos olhos se vislumbra por qualquer coisinha se nós deixarmos. Os nossos ouvidos, aleluia, se nós não filtrarmos aquilo que a gente escuta, ele aceita qualquer coisa, irmãos. No ouvido entra qualquer coisa. Onde é que vai ter o filtro? É no espiritual, se a pessoa for espiritual. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo, irmão. Maldito o homem que eu sou. E isso vai ser, como o irmão disse, até nós chegar naquele laguinho que o irmão falou, até nós chegar naquele pomar de fruta que o irmão falou, até nós chegarmos naquela luz que o irmão falou, vai ser assim. Vai ser uma luta todos os dias, vai ser vigilância todos os dias, vai ser uma luta contra a vontade da nossa carne todos os dias. É isso, irmãos. E muitas vezes a gente tem que cuidar, irmãos, para não achar que a gente é forte, irmãos, porque a gente sem Jesus, a gente é nada. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, irmãos. Eu já vi ministérios gigantescos, pessoa cair, irmãos. Homens usados por Deus, né, bispo? Cair. Porque não vigiou. Missionários, diáconos, obreiros, homens de Deus, irmãos. Bispo, quero confirmar isso que está falando. Pega o carro e vai para o centro e conversa com os moradores de rua, que vai ver que 90% são desviados da igreja. É verdade. Em algum momento da vida não vigiaram, o inimigo entrou, muitas vezes através da droga, né? E aí então lá. Eu já fiz trabalho com moradores de rua, conversava com músicos da igreja, pregadores da igreja, que sabiam da palavra mais do que nós, que estavam evangelizando ali. A gente estava começando, né? O cara sabia da palavra mais do que a gente.
estava ali, irmãos, naquela situação. Porque fez uma escolha errada. Fez uma escolha errada por te arrepender, Jesus te perdoa. Te arrepender verdadeiramente, Jesus te perdoa. Mas tem escolhas na nossa vida, irmãos, que as consequências são muito grandes, irmãos. Saiu da igreja, eu tive sim, droga. Para te livrar disso, irmãos, é uma consequência muito grande. Depois que o vício pega, é uma consequência muito grande. É uma luta muito grande, né? Jesus, se quiser instalar dele e tirar ele, tira. Jesus tem poder para isso, mas não é assim que eu vejo Deus trabalhar na maioria das vezes. Você está entendendo, irmãos, a importância das nossas escolhas? Eu e a Bispa já vimos os pais tirar, por escolhas erradas, tirar filho da igreja, irmãos. E hoje o filho está pagando um alto preço, apanhando. Menina de 14 anos, 15 anos, apanhando de marido. Porque o pai ou mãe tirou de dentro da igreja. Escolhas erradas. Eu vejo famílias destruídas por escolhas erradas, irmãos. Casais que têm filho, uma bênção, a vida tudo certinho, aleluia, um filho com um futuro promissor, e por uma escolha errada destrói toda a família. Uma escolha errada de um dos dois destrói toda a família, destrói o futuro do filho, destrói a vida do filho, por uma escolha errada. Por uma escolha errada a gente destrói a nossa vida, irmãos. Eu, uma pessoa de bem, resolvi me aventurar, vou ali fazer um assalto na esquina. Tu pode destruir a tua vida por isso, por causa de uma escolha errada. Está entendendo? O peso disso que Paulo fala, né? Como a gente tem que vigiar e lutar para não fazer aquilo que a gente não quer fazer. Livre-arbítrio, irmãos. Deus nunca vai violar isso aí. Tem gente que diz que crente não tem livre-arbítrio. Não deveria ter, né? A partir do momento que a gente se entregou para Deus, a nossa vida deveria ser regida e dirigida por Deus. Mas Deus te dá o livre-arbítrio. Você tem que ser feito por amor. Por amor a Jesus. Se tu quiser sair do culto aqui e encher a cara, Deus não vai te pedir, irmãos. Vai deixar tu fazer. Aí vai escandalizar tua casa, tua família, teu ministério. O diabo precisa só de uma bandejinha, irmãos. Depois ele recebe um banquete. Ele precisa só que tu aceite uma bandejinha. Ele precisa que tu aceite só um copinho d'água da mão dele. Depois ele serve um banquete. Filho pródigo. Deus mandou ele sair da casa do pai. O pai mandou ele embora. Foi uma escolha. Por que, mais uma vez, eu imagino, nossos desejos, nossos impulsos. Talvez ele estava enjoado daquela vida, né? Talvez ele estava enjoado de fazer sempre a mesma coisa. A mesma coisa que eu costumo dizer, irmãos. Se a gente não vir na igreja por causa de Jesus, irmãos, a igreja enjoa. É uma rotina. Todos os dias tem culto, tais dias tem culto, tais dias tem o bispo, a bispa pregando, um outro pregador, e se qualquer igreja, irmãos, é uma rotina. Se a gente não vir por Jesus, se torna uma rotina na vida da gente, né? E aí daqui a pouco a pessoa está cansada dessa rotina, aí resolve dar uma passeada no mundo, né? Aí vai se sujar lá na lama dos porcos, comer comida dos porcos, né? Mas o filho pródigo tem algo louvável. Diferente do povo hebreu quando saiu do Egito. O povo hebreu era escravo, apanhava, comiam, mas para comer, né, era um sofrimento, né? Aí Deus liberta eles, aí no deserto eles querem tudo na hora, né? Como se no Egito fosse uma maravilha. Por que tirou nós do Egito para passar por isso? Para que tirou nós do Egito para passar por isso? Como se lá fosse uma maravilha, né? Deviam comer a
garotada, né, colhiam 99% do faraó e tinha umas coisinhas, migalhinhas para eles comerem ali. E aí lá, Deus leva eles para o deserto, na liberdade, agora, para uma carninha para comer, como se eles tivessem ficar sempre no Egito, irmão. Está vendo como é os nossos desejos, os nossos impulsos? Eles não tinham nada, irmãos, e ainda eram escravos. Aí estavam indo, Deus estava suprindo tudo. Aí eles queriam reclamar e ainda sentiam saudade do Egito. Mas o filho pródigo não. Eu parafraseando, ele deve ter pensado: isso aqui, eu estou enjoado desse lugar aqui. Estou enjoado da casa do meu pai, trabalho todo dia, isso e aquilo, festas. Tem esse meu irmão aí também aí. Acho que meu pai meio que puxa o saco dele, coisa e tal. Vou pedir minhas coisas e vou deitar o cabelo. E vai, né? Aí eu te pergunto: o pai pediu? Livre a livre. Se você entendeu o espiritual das parábolas, livre a livre. Eu não vejo em nenhum momento o pai tentando argumentar com ele. Não vai, meu filho. O mundo é perigoso, lá tu vai encontrar abrolhos, vai encontrar espinhos. Vocês vê o pai falando isso? Com certeza ele já tinha aprendido sobre isso. E ainda assim ele escolheu sair. Mas tem algo lindo no filho pródigo. O pai também não foi atrás dele. Ele, diferentemente do povo do Egito lá, quando ele foi lá, conheceu, né, viu, teve as aventuras dele, ele deve ter pensado assim: eu era feliz e não sabia. Lá no pai tinha umas regras assim. Talvez o pai era meio rígido. Talvez eu tinha horário para levantar, tinha horário para deitar, tinha horário para dormir, tinha horário para trabalhar, né? Mas eu era feliz e não sabia. E ele mesmo se arrependeu e voltou. Te coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quem é que entendeu o seu Deus? Glória a Deus! Muitas vezes a gente se preocupa com o irmão, a gente se preocupa com o vizinho, a gente se preocupa com onde a gente está, com onde a gente vai, onde a gente vai entrar. Mas o nosso maior inimigo é nós mesmos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo jovens se criarem na Babilônia. Eu vejo jovens serem obrigados a aprender a cultura da Babilônia. Mas eu vejo jovens que se separaram mesmo estando na Babilônia. Nosso maior inimigo é nós mesmos, irmãos. Neste mundo nós vamos sempre estar pisando, entrando, vamos ter que frequentar lugares pecaminosos, não adianta, porque se a gente não entrar em lugares pecaminosos, a gente não vai entrar às vezes nem na casa da gente. É verdade. Bem normal, o crente tem ímpio na família, né? Aí não vai entrar na tua casa mais. Porque é normal, né? Nem todo crente, nem toda família é crente, irmãos. Né? A gente defende, como o irmão falou. Eu já tive casos que eu tive que barrar a cerveja lá em casa, barrei, né? Já tive que barrar, coisa e tal, né? Mas o pecado que está na pessoa, esse não tem como te tirar, só se não receber a pessoa, né? Mas ainda assim eu posso estar no meio do pecado, no meio da chocarrice, no meio da algazarra, no meio da Babilônia, ainda assim vai depender de mim. O diabo só está com os pratos ali servindo, né? Quem é que vai aceitar ou não? O diabo não enfia com ela abaixo, irmão. Não enfia com ela abaixo. Nem a maçã ele enfiou com ela abaixo da Eva, não. Né? Ele só botou um brilho a mais nela, talvez lá, né? No lustre. Fez ela ver algo que ela não tinha visto ainda na maçã, né? Talvez ele olhava para aquela maçã todo dia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e era tão normal, aí um dia ela olhou e deu um brilho diferente, né?
a queda de Sansão? Ele mesmo, né? Não foi a Dalila. A Dalila foi só um instrumento usado. Dalila devia ser uma mulher linda, né, irmão? Aliás, uma pregação sobre Dalila é muito linda. Dalila era sedutora. Dalila, ela era meticulosa. Dalila vendeu Sansão, né? Como Judas vendeu Jesus. Né? Dalila, ela foi paga pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E o que ela fazia para tentar pegar o segredo dele? Relação sexual. É um momento íntimo de um homem e de uma mulher, né? Nesses momentos ela tentava pegar o segredo dele. E Sansão caiu pelo próprio desejo dele. Irmãos, a gente acha que é difícil a gente cair, mas não é, irmãos. Né? Vou me usar de exemplo aqui, né? Para não expor ninguém. E a bispa, a gente está junto 25 anos, né, bispa? Pensa num casamento alinhadinho, irmãos. Pensa num casamento que já passou por todos os intempéries que podia passar. Sabe aquele casamento que já estabilizou agora? Só esperar Jesus voltar, né? Só esperar Jesus recolher algum. Estabilizadinho, filha se encaminhando, família estabilizadinha. Para destruir, é só eu ou ela fazer uma escolha errada. Acaba com tudo. Usei esse exemplo só para vocês entenderem, entendeu? Como a importância que aquilo que eu li de Paulo, que quando Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus começa dizendo: vigiai e orai. Aliás, irmãos, eu não me recordo, e acho até que não tem, eu não vejo na Bíblia, não me lembro agora, nenhuma passagem que diz orar e vigiar, sempre o vigiar vem na frente, né? Porque na maioria das vezes, irmãos, o vigiar vai ser mais importante do que orar para ti, irmão. Vai ter muitas situações que vão acontecer na tua vida, talvez até quando tu ir para casa, que tu vai chegar, tu vai dar de cara com um prato, tu vai dar de cara com uma Dalila, tu vai dar de cara com uma Batseba, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não vai dar tempo de tu, dá um tempinho aí, peraí que eu vou ali na esquina orar. Vamos orar para ver o que Deus quer. Mas tem situações que tu não vai ter tempo. Peraí, me dá um tempinho que eu vou ali atrás da árvore orar e já te digo. Vai ter que tomar uma decisão. Verdade. Ou tu aceita, ou tu não aceita. Ou tu nega, ou tu te abraça com carinho. Assim como Deus está de braços abertos, irmãos, o inimigo também está, irmãos. Né? Ele está de braços abertos para acolher quem quiser ele, irmãos. Amém? Amém. Guarda isso, irmãos. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Essa capa aqui, ó. Até errar de comer daqui uns 100 anos, se Jesus não voltar antes. Amém? Feche teus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. A tua palavra foi pregada, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, papai querido, papai amado, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ser, Pai, uma igreja vigilante, Pai. Oh, papai querido, papai amado, que nós venhamos, Pai, buscar em Ti a resposta das nossas escolhas, Pai. Que nós não vamos, Pai, que nós não venhamos, Pai, a fazer escolhas, Pai, baseado no impulso, Pai, baseado no achismo, Senhor, baseado no nosso desejo, Pai, baseado na nossa concupiscência, Pai, baseado naquilo que é bom para nós, Pai, assim como Ló fez, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que ele olhou para aquelas campinas, Pai, em nome de Jesus, e viu que era bonito, viu que era um pastinho bom para os animais dele comer, e escolheu aquele lugar, Senhor. E acabou parando, Pai, perto de Sodoma, um lugar de pecado, um lugar corrompido, que gerou sérias consequências para ele e para a sua família, Pai. Oh, papai querido, papai amado, abre os nossos olhos espirituais nesta noite, Pai. Abre o nosso entendimento, a nossa sabedoria, Senhor,
Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estarmos atentos, Senhor, à movimentação do inimigo, Senhor, aos pratos que Ele tem preparado, às ciladas que Ele tem preparado, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Ah, papai querido, papai amado, eu já aproveito, Pai, já te entrego este culto nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Guarda, Pai, a volta de cada um, Pai. Guarda aquele que vai dirigir, Pai. Vai junto, Pai, dirige junto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda a entrada, Pai, guarda a saída, Pai. Coloca anjos em escolta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo cada família aqui representada, Pai. Oh, papai querido, papai amado, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa nossa capa, Pai, dessa nossa carne, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que teima, Pai, em nos levar, Pai, para as coisas que não te agradam, Senhor. Ah, papai querido, papai amado, nos dá força, Pai. Nos ajuda a sermos mais espirituais, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te buscarmos mais, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos mais intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enfraquecermos a carne e fortalecermos o espírito, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá astúcia, Senhor. Nos dá olhos de águia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós venhamos estar sempre atentos, Pai, naquilo que a gente aceita, naquilo que a gente responde, naquilo que a gente concorda, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente compactua, aleluia. Até mesmo, Pai, naquilo que a gente acha que vem de Ti, Pai. Porque muitas vezes, Pai, achamos que é de Ti, Pai, mas não é de Ti, Senhor. É uma cilada do inimigo, Pai, e não estamos tendo discernimento, Pai, para enxergar, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada lar, cada família, eu abençoo cada trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva cada um em segurança para o seu lar, para a sua casa, dá uma noite de renovo, uma noite de descanso, Pai. Guarda o nosso trabalho amanhã, guarda no trânsito, Pai. Livra-nos do assalto, Pai. Livra-nos das pestes, Pai. Livra-nos do homem mau, Senhor. Livra-nos das ciladas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aplaude o Senhor. Não saia sem abraçar o irmão, amém?